Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus e desejo a todos um feliz sábado, abençoado e na presença do nosso Deus. Sem dúvida é um motivo de grande alegria para mim estar aqui nessa manhã ao seu lado. É sempre uma alegria poder vir a essa igreja, né? A gente fica muito feliz em rever amigos, irmãos, pessoas tão especiais. Estamos felizes também porque temos amigos entre nós. E eu fiquei muito feliz ao ver aqui o Gilvan, sua esposa, sua família. É uma grande alegria, viu? Mas bem, amigos, nós louvamos a Deus a respeito do grande dia da volta do Senhor Jesus. E, embora nós não saibamos quando esse dia irá chegar, porque não foi revelado em sua palavra a respeito do grande dia e hora, mas eu acredito que esse dia, o grande dia da volta do Senhor Jesus, ele se encontra em um futuro muito próximo. Nós temos estudado o Apocalipse, e um verso que eu acredito que é muito conhecido de todos nós, é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E o que diz lá? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Então, quando começa o Apocalipse, o foco é a volta de Jesus. Quando termina o livro, Apocalipse capítulo 22, versículo 20, lá é dito: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Sem dúvida, o foco do Apocalipse é a volta de Jesus. E eu louvo a Deus, porque eu sei que essa igreja tem se preocupado, não só em se preparar para esse grande dia, mas também em levar os nossos amigos, irmãos, a estarem preparados para o grande dia da volta do Senhor Jesus. E como eu disse, é um motivo de grande alegria estar aqui nessa manhã para compartilhar com vocês a mensagem que nós vamos meditar nessa manhã. Nessa manhã nós iremos aprender um pouquinho mais a respeito do capítulo 17 do livro de Apocalipse. E você que está nessa igreja já há algum tempo, você deve se lembrar que há uns 5 anos atrás, eu preguei sobre esse tema aqui. Mas eu acredito que a palavra de Deus, ela se renova, né, a cada manhã. E sem dúvidas o nosso Deus, o Deus Espírito Santo, ele tem revelações para todos nós nessa manhã. Eu não sei se você sabe, mas o capítulo 17 do livro do Apocalipse, ele é tido pelos teólogos em geral como sendo o capítulo mais difícil de ser compreendido do livro. Os elementos do capítulo 17, eles são de difíceis compreensão. Então eu convido você nessa manhã a nós meditarmos e aprendermos de uma maneira mais aprofundada sobre a revelação do capítulo 17 de Apocalipse. Esse capítulo, ele é tido, né, pelos teólogos, como eu disse, como o capítulo mais difícil do livro. E a nossa igreja, ela não tem uma posição oficial sobre as revelações desse capítulo. Alguns eruditos têm se esforçado em desvendar os simbolismos. Então nós pegamos aquela revelação, aquela interpretação que nós entendemos que é a mais coerente, e nós tomamos para nós essa interpretação. Eu trouxe para dividir com vocês nessa manhã uma interpretação que vem da Andrews University. E eu preciso confessar para vocês que essa, né, interpretação, ela também é pregada pelo pastor Arilton de Oliveira. Né, há uns 7 anos atrás eu aprendi essa mensagem com o pastor Arilton, e eu confesso que eu aprendi muito, né, com o pastor Arilton. Para mim ele é um homem abençoado, ungido por Deus, e tem ajudado muitas pessoas a encontrarem a verdade da palavra de Deus. Então, antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, ou você que já está com a Bíblia aberta, eu convido você mais uma vez a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, e nós vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e Pai Todo-Poderoso, nós mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor, através dessa oração,
para agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estar na tua casa e adorar ao seu santo nome, e também a oportunidade que temos de abrir a tua palavra e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa manhã. Nós pedimos ao Senhor que o mesmo Espírito que conduziu os apóstolos e profetas no passado, que Ele esteja entre nós e em nossos corações, e nos ajude não só a entender aquilo que vamos estudar, mas também a colocar em prática nas nossas vidas. Abençoa cada irmão que aqui está, cada família que está sendo representada aqui nessa manhã, e aqueles que por algum motivo não puderam estar entre nós, que o Teu Santo Espírito e os Teus anjos os alcancem nessa manhã. É o nosso desejo, nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 17. O capítulo 17 de Apocalipse, ele pode muito claramente ser dividido em 3 sessões. Muito claramente. Nos versículos 1 e 2, nós temos a primeira sessão do capítulo. Nessa primeira sessão, o profeta ele faz uma introdução sobre o tema do capítulo 17. E o assunto do capítulo 17 é o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Esse é o assunto. E ele faz isso na introdução. Dos versículos 3 a 6, nós temos uma apresentação que o profeta faz a respeito dos simbolismos que ele havia acabado de ver. Então, do versículo 3 ao 6, e também o versículo 18, que faz parte dessa segunda sessão, nós temos uma apresentação dos simbolismos. E do versículo 7 ao 17, nós temos a terceira sessão do capítulo, que tem a ver com uma explicação que o anjo dá sobre a revelação. Então eu convido você a darmos uma passada sobre essas 3 sessões e aprender sobre aquilo que o Senhor tem para nos revelar nessa manhã. Apocalipse capítulo 17, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. A primeira pergunta é: quem é que se aproxima de João, no capítulo 17, para lhe dar a revelação? Um dos 7 anjos que tem as 7 taças. No capítulo anterior ao capítulo 17, o capítulo 16, nós temos a cena de 7 anjos que vêm à terra lançar as suas taças. Ali nós temos a cena do derramamento das 7 pragas. Agora, um desses anjos, que lançou a sua taça sobre a terra no capítulo 16, no capítulo 17, ele se volta para João para lhe dar a revelação do capítulo 17. E a primeira lição que nós podemos tirar desse capítulo é que os eventos ou os acontecimentos do capítulo 17, eles estão situados na história no momento pós-fechamento da porta da graça. O anjo veio à terra, lançou a sua taça, e aí ele se volta para João para lhe dar a revelação. E aqui aparece uma expressão no versículo 1. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Quando nós vamos para o grego, língua oficial em que o Apocalipse foi escrito, na língua grega, nós vamos ter 2 palavras
para descrever um juízo. Primeira, a palavra crises. Segunda, a palavra crima. São duas palavras usadas pela língua grega para descrever um juízo. Só que essas duas palavras, elas são completamente diferentes no seu significado. Por quê? Quando o grego usa a palavra crises, ele está se referindo a um juízo em andamento. O juízo está acontecendo em tempo real, então o grego usa a palavra crises. Só que a palavra crima, ela não diz respeito ao juízo em si, mas à pronúncia do veredito. A sentença é uma possível absolvição em caso positivo ou uma condenação em caso negativo. Agora, quando olhamos para Apocalipse 17, versículo 1, qual palavra o grego usa? Ele usa a palavra crima. Essa meretriz, ela não está sendo julgada e possui chance de absolvição. Ela já foi julgada. E agora o anjo vem para mostrar para João a sentença, a pronúncia do veredito sobre a grande meretriz. E essa pronúncia do veredito sobre a grande meretriz coloca novamente os acontecimentos do capítulo 17 no momento pós-fechamento da porta da graça. A meretriz já foi julgada e agora o anjo veio para mostrar para João a sentença sendo dada sobre ela. Versículo 3, Apocalipse 17, versículo 3. Vamos para a segunda sessão. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu não sei se você percebeu, mas aqui no versículo 3 acontece uma coisa interessante. Porque no versículo 1, o anjo fez uma promessa para João. E ele disse assim: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada onde? Onde? Sobre as águas. Vocês estão tímidos, né? Vamos agir aí. Sobre as águas. Só que quando a gente chega no versículo 3, o anjo leva João para onde? Para o deserto. Então o anjo promete mostrar o julgamento da mulher assentada sobre as águas, mas João é levado para um deserto. Por que isso acontece? Há um princípio de interpretação profética que diz que a profecia é uma verdade que se amplia. E esse princípio é claramente encontrado no livro de Daniel. Se depois você der uma olhada rápida lá em Daniel, você vai perceber que no capítulo 2 de Daniel aparecem 4 impérios, que são representados nos 4 metais da estátua do sonho do rei. Depois, no capítulo 7, voltam a aparecer esses mesmos 4 impérios, só que lá eles são representados por 4 animais que se levantam do mar. Então, claramente, o capítulo 7, ele está ampliando a visão do capítulo 2. E essa revelação ela vai ser aprofundada no capítulo 8. E com isso nós entendemos que a revelação, ela é progressiva. Ela vai se ampliando. Lembram de Provérbios? Que diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser o quê? Um dia perfeito? A revelação é dessa maneira, é progressiva. Agora, olhando para o Apocalipse, essa cadeia progressiva começa onde no Apocalipse? É fácil de entendermos que é no capítulo 13.
Porque no capítulo 13, nós temos uma besta que se levanta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres. E no capítulo 17, o anjo diz: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que está assentada sobre muitas águas. No capítulo 13, nós temos uma primeira besta que se levanta do mar. Aí no capítulo 17, o anjo leva João para o deserto. No capítulo 13, nós temos uma segunda besta que se levanta da terra. Você percebe a mescla de simbolismos entre esses dois capítulos? Então, o capítulo 17 do Apocalipse, ele está ampliando a visão do capítulo 13. É uma extensão da profecia. Ela está sendo ampliada, aprofundada. E com isso, nós já temos uma pista de quais são os 2 poderes que irão aparecer aqui no capítulo 17. Uma pista. Versículo 4. A mulher achava-se vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante, de abominações, e com as imundícias da sua prostituição. A meretriz aparece adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. É um sistema religioso muito rico, de alcance global. E aqui é dito que ela traz em sua mão um cálice. E com o conteúdo desse cálice, ela tem embebedado as nações. Na Bíblia, principalmente no Apocalipse, nas profecias, o vinho é um símbolo de falsas doutrinas. E o embebedar as nações tem a ver com levá-las a crerem e a aceitarem dogmas e tradições em lugar da palavra de Deus. Então, essa meretriz tem embebedado as nações, levando as pessoas a acreditarem em tradições, em costumes, e se afastando da palavra de Deus. Versículo 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia a Grande. Babilônia, aqui no Apocalipse, é um símbolo de confusão. Vocês vão se lembrar lá da história da Torre de Babel, onde Deus desceu e confundiu as línguas. E da palavra Babel, deriva-se a palavra Babilônia. Então a profecia está nos dizendo que, em algum momento próximo no futuro, uma verdadeira confusão religiosa iria se estabelecer no cenário mundial. E Babilônia é apresentada como a mãe, né? E ela possui muitas filhas, ou seja, muitas denominações que têm aderido às doutrinas e aos costumes ensinados por Babilônia. Isso é muito sério. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Qual terá sido o motivo do espanto do profeta? Aparentemente, uma leitura superficial nos faz entender que o motivo do espanto seja o sangue, né? Ele diz assim: eu vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos profetas. Aparentemente,
o motivo do espanto seja o sangue. Porém, você se lembra que no capítulo 12, João viu uma mulher sendo levada para o deserto? Capítulo 12, versículo 6. E se você olhar essa mulher que foi levada para o deserto no capítulo 12, ela não é a prostituta, ela é a virgem. Porque ela aparece no versículo 1 como uma mulher vestida do sol, que tem a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas sobre a sua cabeça. Então, no capítulo 12, o profeta viu uma virgem sendo levada para o deserto. Só que quando ele foi levado para o deserto pelo anjo, ele diz que ele viu uma meretriz. Então, talvez esse seja o motivo do espanto do profeta. Ele viu uma virgem sendo levada, mas quando ele chegou lá, ele vê uma prostituta. E tem muitos por aí que estão dizendo que essa prostituta, essa meretriz, seria a própria virgem. Eles dizem que a virgem foi levada para o deserto, ela se corrompeu no deserto e tornou-se na prostituta. Irmãos, faz sentido essa interpretação. Por quê? Porque nós entendemos que a igreja de Deus, ela sempre permaneceu pura. A igreja de Deus, ela sempre foi fiel, mesmo durante os maiores períodos de perseguição. E nós vimos na lição da Escola Sabatina dessa semana, que durante as tribulações, as perseguições, a igreja foi representada pelos valdenses, pelos albigenses, os huguenotes, povos que permaneceram fiéis aos princípios da palavra de Deus. Então a igreja de Deus, ela sempre permaneceu pura. Agora, por que essa meretriz está no deserto? Mais uma vez, é a contrafação satânica. Porque a todo instante no Apocalipse, Satanás ele tenta ocupar, usurpar o lugar de Deus. Então ele coloca a sua igreja no deserto, na intenção de fazer ela se passar pela igreja verdadeira. Mas essa igreja, a meretriz do capítulo 17, ela não é a verdadeira. É uma igreja apostatada. Ela não é a virgem, ela é uma meretriz. Versículo 18. O último versículo dessa sessão. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Essa expressão grande cidade, ela aparece várias vezes no Apocalipse e ela é um símbolo de Babilônia. A cidade de Babilônia. E Babilônia no Apocalipse é um símbolo de Roma papal. E aqui na profecia nós podemos destacar 6 características que nos ajudam a identificar essa mulher. Pelo menos 6 características. Tem mais, mas eu só destaquei 6. Primeira, ela está assentada sobre muitas águas. Segunda, ela se embebedou com os reis da terra. No versículo 2. Terceira, no versículo 2. Ela está embriagando as nações que há sobre a terra. Quarta característica, ela estava no deserto. Quinta característica, ela estava embriagada com o sangue dos santos e dos profetas. E a sexta característica diz que ela vem montada, cavalgando sobre uma besta. Então, irmãos, há uma harmonia no pensamento teológico em afirmar que essa meretriz do capítulo 17 é
Roma papal. É quase uma unanimidade entre as linhas de interpretação profética. E vamos dar uma olhada nessas características e aplicá-las ao sistema papal para entendermos se de fato ela se encaixa com a profecia. Apocalipse 17, versículo 1 diz que a grande meretriz está assentada sobre muitas águas. Como eu já mencionei aqui no capítulo 13, ela se levanta do mar, das águas. Agora, o que são essas águas na profecia? Aí mesmo no capítulo 17, dá uma olhadinha no versículo 15. Capítulo 17, versículo 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. O verbo usado aqui para estar assentada, ele também pode ser traduzido como mantida. Ou seja, os povos mantêm essa igreja. Ela é mantida pelas nações. A segunda característica diz que ela se embebedou com os reis da terra, no versículo 2. Agora eu pergunto para você, qual igreja, à luz da história, cumpre esse papel profético? Trazendo para dentro do cristianismo as dogmas e tradições do paganismo. Qual igreja? O versículo 2, na terceira característica, no finalzinho do versículo, diz que ela tem embebedado as nações. Eu já disse a vocês que o embebedar as nações tem a ver com levar as pessoas a crerem e a aceitarem dogmas, tradições, costumes, em lugar da palavra de Deus. Quem é que cumpre esse papel profético? Ensinando coisas que em nada tem a ver com a palavra de Deus. Eu vou mencionar aqui algumas coisas. Oração pelos mortos. Nós devemos orar muito pelas pessoas, mas enquanto elas estão vivas. Porque quando uma pessoa morre, à luz da Bíblia, o caso dela já foi decretado. Ou a pessoa morre salva, ou morre perdida. Então eu devo orar muito por alguém, mas enquanto ele está vivo, para ele entregar a vida a Jesus. Oração pelos mortos não faz sentido. Missa, né? Onde todos, uma vez por semana ali, Cristo é novamente crucificado e o corpo é dividido. Uma vez que a palavra de Deus diz que ele morreu uma vez por todos nós. Vocês conseguem entender? Confissão auricular. A palavra de Deus deixa bem claro que existe um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Aí vem um sistema religioso e coloca homens para interceder, como se Deus estivesse tão distante ao ponto de nós não o alcançarmos, né? Então, vocês percebem as características? A doutrina, né, ou a dogma do purgatório. Uma crença, irmãos, que denigre o caráter de Deus. Uma crença que faz Deus parecer um carrasco, que tem prazer no sofrimento das pessoas. Então, tudo isso tem levado as nações a se embebedarem com o vinho de Babilônia. No versículo 3 é dito que ela foi levada para o deserto. O inimigo tenta fazer com que esse sistema religioso se passe pela igreja verdadeira. E não é isso que prega a teologia católica? Quando diz que fora da igreja não há salvação? E eu volto a dizer para vocês aqui, nós não estamos falando mal do nosso amado irmão católico, não. Isso não está sendo falado aqui para agredir ninguém, mas para que você reflita sobre a profecia.
Reflita sobre o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Nós estamos falando sobre o poder, o sistema religioso e o que ele ensina, que nós cremos que não está em harmonia com a palavra de Deus. Aqui é dito também que essa mulher, no versículo 6, ela está embriagada com o sangue dos santos. Basta você dar uma breve olhada na história. Pesquisa lá sobre o período da Idade Média, sobre o período da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. E você vai perceber que milhares de pessoas foram mortas por esse sistema religioso, porque essas pessoas decidiram se firmar com a palavra de Deus e elas não aceitavam as imposições da igreja. Então, muitas pessoas perderam a vida por amor a Cristo. E se nós aplicarmos todas essas características ao sistema papal, claramente todas elas podem ser aplicadas ao sistema. Então, como eu afirmei, há uma harmonia no pensamento teológico em afirmar que a meretriz do capítulo 17 é Roma papal. Agora, essa meretriz, ela vem montada sobre uma besta escarlate, no versículo 3. E o grande desafio agora é descobrir quem é essa besta que carrega a meretriz. Esse é o grande desafio desse capítulo. Então vamos à terceira sessão, que tem a ver com a explicação do anjo no versículo 7. Apocalipse capítulo 17, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Aparentemente, a besta que carrega a mulher seria o próprio poder romano. Aparentemente, não parece isso? Porque se você olhar no capítulo 13, esse sistema religioso, ele é representado por uma besta que se levanta do mar e que tem 7 cabeças e 10 chifres. E quando o anjo vem para dar a explicação da profecia, a primeira coisa que ele diz é que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Agora, por que essa não pode ser a correta interpretação? Porque nós já identificamos a meretriz como sendo Roma papal. Então, nós não podemos ter Roma cavalgando sobre Roma. É uma incoerência. E uma outra questão é que na sequência do capítulo 17, vai ser dito que os reis da terra vão se unir à besta, que hoje carrega a meretriz, mas em um futuro ela vai se unir com os reis da terra, e ela vai devorar a meretriz. Olha o que diz aí no versículo 16. Os 10 chifres que viste, e a besta, estes odiarão a meretriz, e a farão devastada, e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão aonde? Os 10 chifres irão se unir à besta, que hoje carrega a meretriz, e vão se voltar contra a meretriz. Então nós não podemos ter Roma cavalgando sobre Roma, e nós também não podemos ter Roma batalhando contra Roma. É uma incoerência. Então, os simbolismos do capítulo 17,
eles pedem claramente dois poderes distintos. A meretriz é Roma papal. Agora, a besta que carrega a meretriz, a profecia pede um outro poder. Ah, irmão, mas a besta aqui não tem 7 cabeças e 10 chifres? Tem. Mas você também tem no Apocalipse capítulo 12, versículo 3 e 4, um dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres. E com isso nós temos mais uma pista de quais são os dois poderes que aparecem no capítulo 17. Versículo 8. Apocalipse 17, versículo 8, diz assim: a besta que viste era, não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Veja que por 2 vezes o anjo usa a expressão: a besta que era, não é, e está para emergir do abismo, e a besta que era, não é, mas aparecerá. E quando ela aparece, ela caminha para a destruição. No Apocalipse, essa expressão é usada para o próprio Cristo. Você sabia disso? Quando Jesus aparece para João, lá no capítulo 1, glorificado, ele diz assim: João, não temas, eu sou aquele que estive morto, tornei a viver e vivo pelos séculos dos séculos. Então Jesus é apresentado no Apocalipse, capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, em vários lugares, como aquele que é, que era e que sempre será. Agora, essa mesma expressão usada para Jesus, aqui no capítulo 17, ela também é usada para um poder que se opunha a Cristo. A mesma expressão. Mas tem um porquê. E logo você vai entender o porquê. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Se você pegar a tradução, né, da Bíblia de Jerusalém, que é a tradução oficial da Igreja Romana, e você lê essa profecia, e você descer até o rodapé da página, você vai ver que no rodapé tem uma nota lá dizendo assim, que Roma é a cidade das 7 colinas. E dentro da nossa igreja, você já ouviu muitas vezes pessoas virem pregar aqui na frente e dizer que essas 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Inclusive, né, tem os nomes lá: Monte Aventino, Capitólio, Palatino, Esquilino, Virinal. São 7, né? Mas por que que essa não pode ser a correta interpretação? Porque nós estamos falando aqui de simbolismos. A profecia mostra símbolos. Uma mulher que está sentada sobre as águas. Depois essa mulher aparece cavalgando sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Aí agora diz que essas cabeças são montes. E você pega esses montes e aplica unicamente ao monte literal, monte físico? Não pode. Porque são símbolos. E é por isso que o anjo diz assim: são 7 cabeças,
mas são também o quê? 7 reis. E a palavra besta usada aqui, ela tem o mesmo significado de um poder. É a palavra vunon no grego. O mesmo significado de um poder. E é por isso que o anjo diz assim, são 7 montes, mas são também 7 reis. E na continuação, no versículo 10, olha o que ele diz. Dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar tem que durar pouco. Pouco. Há um princípio que diz que o profeta ele pode ser levado em visão para o futuro ou para o passado. No momento da visão, o profeta pode ser transportado em visão para o futuro ou para o passado. Mas quando o anjo vem para dar a explicação sobre a visão, essa explicação ela sempre acontece nos dias do profeta. Então, se atentem a essa interpretação, a esse princípio. O profeta pode ser levado para um futuro distante ou para um passado longínquo. Mas quando o anjo vem dar a explicação sempre acontece nos dias do profeta. E veja se não faz sentido. O anjo diz assim, as 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis, dos quais 5 passaram, 5 caíram. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Existe. Quando João teve a revelação, era no finalzinho do 1º século, ali por volta do ano 95 depois de Cristo. Quem estava no reino? Roma imperial. Existe. O outro ainda não chegou. Roma papal, que só se levantaria no cenário mundial em 538, com a queda da última tribo ariana, os ostrogodos. Não faz sentido? O anjo diz, 5 caíram, existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Versículo 11. Aqui o profeta volta a falar, melhor, o anjo volta a falar a respeito da besta. A besta que era e não é também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Agora o anjo apresenta um novo elemento para a profecia. Porque ele diz que essa besta que hoje carrega a mulher, em algum momento da história, essa mesma besta vai se tornar o 8º rei. E para ela ser o 8º rei, ela tem que ter alguma ligação com os impérios que reinaram antes dela. Porque ela procede dos 7. Então nós já vamos nos aprofundar mais a respeito de quem é essa besta. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como rei, com a besta durante 1 hora. Quando nós chegamos no versículo 12,
e diz que os 10 chifres são 10 reis, nós não podemos nos esquecer de Daniel capítulo 2 e dos 10 artelhos da estátua, os 10 dedos, nem de Daniel capítulo 7 e dos 10 chifres do quarto animal. E esses 10 chifres, eles representariam 10 reinos. E de acordo com Edward Gibbons, esses 10 reinos, eles representam as 10 tribos arianas que minaram o Império Romano entre os anos de 351 depois de Cristo a 476, que foi finalmente quando o Império Romano caiu, foi minado por completo. E por que aqui diz que eles receberam autoridade com a besta? É porque, de acordo com a história, nós sabemos que pelo menos 7 das 10 tribos se uniram ao sistema papal. E lá no capítulo 7 de Daniel, é dito que, para esse poder se estabelecer no cenário mundial, 3 dos 10 chifres seriam arrancados. E como que nós podemos entender essa profecia? Aonde que se cumpre o arrancar desses 3 chifres? Nas 3 tribos arianas, que não aceitaram as imposições papal. Os érolos, os vândalos e os ostrogodos. E essas 3 tribos foram eliminadas pelo poder papal. Vamos adiante, versículo 13. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o seu poder e a autoridade que possuem. Eu creio que a grande pergunta, né? É, irmão, afinal de contas, quem é essa besta que carrega a meretriz? Eu não sei se vocês perceberam, mas a resposta já foi dada. A resposta está aí, no verso 8. Eu convido você a olhar de novo o verso 8. O versículo 8 diz assim: a besta que viste era, não é, e está para emergir da onde? E quando ela emerge do abismo, ela caminha para onde? Para a destruição. Adianta um pouquinho a sua Bíblia aí até o capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, versículos 1 em diante. A besta que vi, ou melhor, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o aonde? No abismo. Fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por quanto tempo? Vocês percebem agora quem é a besta que carrega a meretriz? A profecia é clara. A profecia diz assim, a besta que era, não é, e está para emergir do abismo. E quando ela emergir do abismo, ela tem que durar pouco tempo. A besta que era, não é, mas aparecerá. E se o próprio Satanás, ele é essa besta que carrega a meretriz, como que nós podemos aplicar isso a Satanás? Satanás era hoje
Hoje ele está solto. O livro de Jó diz que ele vive a rodear a terra e passear por ela. Então ele era hoje. Ele não é durante o milênio. Porque durante o milênio ele vai ficar preso, isolado, no abismo, aqui na terra, por 1000 anos. Agora, quando se completarem os 1000 anos, a profecia diz que importa que ele seja solto por pouco tempo. E ele caminha para a destruição. Por quê? Porque no capítulo 20, a partir do versículo 7, diz que quando se completarem os 1000 anos, ele será solto, sairá a seduzir as nações nos 4 cantos da terra, eles vão invadir a cidade santa e o acampamento dos justos, mas nesse momento, diz a profecia, que vai descer fogo do céu e vai destruir todos. Não faz sentido? A besta que era, não é e está para emergir do abismo. Eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia até o capítulo 13, porque como o 17 está ampliando o 13, isso que nós vamos falar agora é algo muito difícil até de ser dito, mas está na palavra de Deus. Então não tem como nós negarmos. Capítulo 13, versículo 2 diz assim: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. Agora presta atenção na informação que vem agora. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade, grande poderio. E no versículo 4 diz assim: e adoraram quem? Por quê? Vocês percebem agora quem foi que estabeleceu esse poder chamado no Apocalipse de a grande meretriz? A profecia é clara, irmãos. Agora, se o diabo, se Satanás é a besta que carrega a grande meretriz, em que momento ele vai se tornar o 8º rei? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, sobre o homem da iniquidade, sobre uma apostasia, sobre aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. E nós cremos que antes da volta do Senhor Jesus, antes vem esse homem da iniquidade. Então, em algum momento da história, o diabo vai se personificar na figura do próprio Cristo. E o próprio Cristo nos avisou isso, em Mateus capítulo 24, quando ele disse assim, se levantarão muitos falsos cristos e falsos profetas e enganarão muitos. E se alguém falar, ele está lá na Paraíba, não vai para lá, porque não é ele. Se alguém falar assim, ele está dentro da casa, não entre na casa, porque não é ele. A profecia diz que quando Jesus voltar a essa terra, todo olho o verá. Mas em algum momento, o inimigo de Deus vai se passar por Cristo, vai se personificar num falso Cristo, e vai fazer maravilhas, milagres, prodígios sobre a terra. E é por isso que Jesus falou assim, e enganará, se possível, até os eleitos. Agora, se ele é o 8º rei, e ele procede dos 7, qual é a ligação entre Satanás e os 7 impérios antagônicos que reinaram ao longo da história? Quem você acha que estava por trás do Egito, quando estabeleceu aquela lei que não deveria nascer nenhum bebê do sexo masculino?
na intenção de acabar com a nação judaica, com o povo de Israel. Quem estava por trás? Quem estava por trás da Assíria, quando lá no ano 721 a.C., aniquilou as 10 tribos do norte. E só não aniquilou as 2 tribos que restaram ao sul, porque o próprio Deus se colocou ali como um leão, protegendo o seu filhote. Quem era que estava por trás? Quem estava por trás da Babilônia, quando destruiu a cidade de Jerusalém e ateou fogo ao santuário, na intenção de acabar com o sacrifício diário? Quem? Quem estava por trás da Medopérsia, quando lá nos dias de Ester, foi assinado um decreto lá para matar todos os judeus? Quem estava por trás? Quem estava por trás da Grécia, quando lá por volta do 2º século antes de Cristo, colocaram animais imundos dentro do santuário, ofereceram sacrifícios pagãos dentro do santuário, denegriram a imagem de Deus diante das nações? Quem? Quem estava por trás de Roma, quando Herodes assinou o decreto para matar todos os meninos de até 2 anos de idade? Quem? E quem está por trás desse sistema religioso que domina sobre o mundo hoje? Você percebe? A profecia é clara. Só que em algum momento, o diabo ele vai vir a essa terra como se fosse Cristo. E ele vai personificar em si próprio toda a maldade dos 7 impérios que reinaram antes dele. Então a profecia diz de que uma união política e religiosa irá acontecer, e que toda a maldade que foi desferida contra o povo de Deus ao longo da história, ela irá se repetir. Só que de uma forma absurdamente maior. Agora eu não quero que você saia daqui nessa manhã com medo dos acontecimentos futuros. Porque a última mensagem que Deus tem para nós essa manhã é uma mensagem de esperança. Acompanhe o que diz a sua Bíblia aí, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 14. Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. Falando sobre esses poderes antagônicos e sobre o 8º rei. Verso 14 diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Mesmo em meio a todas as calamidades que estão profetizadas para um futuro próximo, mesmo que o inimigo de Deus una todo o seu poder contra o povo de Deus, Cristo, ele saiu vitorioso. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E a promessa é que todo aquele que permanecer fiel a Deus e unido ao Senhor Jesus e à sua palavra, todos esses também serão vitoriosos. Louvado seja Deus, porque Ele tem misericórdia de nós. E Ele nos conduz até a sua igreja para ouvirmos, uma promessa tão maravilhosa como essa. Para os servos de Deus, diz a profecia que o pão e as águas serão certas. Para os servos de Deus, diz a profecia no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Irmãos, eu volto a repetir.
vale a pena servir a Deus. Embora o mundo diga hoje que é uma bobagem ser fiel a Deus, Deus tem promessas para todos nós. Deus tem promessas para uma vida de paz e alegria para todos nós. A grande pergunta é: a quem é que eu vou dar a minha adoração? Ao Deus das Escrituras, ao Deus Criador dos céus e da terra, ou a um poder que se opunha a Deus? Então que você reflita sobre isso. Nós iremos agora ter uma mensagem musical para a nossa irmã Gabi, e enquanto ela canta, eu convido você a meditar, a falar com Deus, a abrir o seu coração a Deus e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. No final, você se coloque de pé, que nós iremos orar juntos.